O tema que eu vou compartilhar aqui é Jesus ou riquezas, uma questão de honra. A gente está lendo o livro aí, A Recompensa da Honra. Eu estou sendo muito impactado. Tem sido uma bênção para a minha vida, eu não sei para a sua. E hoje eu li o capítulo 13, né? Estamos no 13º dia, jejuando aí. E você que está com a gente, queria em nome do pastor Luiz Carlos agradecer você, tá bom? Por estar umbriando com a gente no jejum aí. Cadê o Pedro? Está lá no carro, né? Para não passar vergonha nele na frente dele. Gente, o Pedro caiu hoje do jejum, no 13º dia. Ele quase chorou me pedindo para comer carne ali, né? Ele viu o churrasco e tal. Papai, mamãe, eu posso? Pedro, é você e Deus, problema seu com Deus, você se resolve lá, pede perdão e você que sabe. Aí ele falou que vai, tudo bem papai, eu faço, depois eu faço 2 dias a mais para pagar e tal, tá bom? Então, se o Pedro fez aí os 13 dias, você também consegue fazer o jejum, tá bom? Então, Jesus ou riquezas, uma questão de honra. O texto que eu vou ler aí é o texto do jovem rico, né? Quem nunca ouviu, vai ouvir hoje pela primeira vez, mas é um texto bem conhecido, que diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é tão viva e tão eficaz. Fala conosco através dela, abre o nosso coração, tira de nós tudo que nos impede de ouvir a tua palavra e fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguém lembra a última vez que ouviu esse texto, sem ser o Tandes? Quem lembra? Quem lembra? Quem estava aqui na DOC passada? Foi o texto que o Tandes usou para pregar, viu? E aí, o Tandes falou aqui a respeito da honra, de uma honra artificial, se eu não me engano, né? E hoje eu vou estar usando esse mesmo texto para falar de outra perspectiva, né? Então a gente vê aí o poder da palavra de Deus que se renova todos os dias, a cada manhã. E semana passada, na verdade, foi a pastora Sônia, né? No Riacho Fundo. Semana retrasada foi o Tandes. Difícil de lembrar mesmo, gente, não é culpa de vocês não, viu? Eu só lembro porque eu ouvi a palavra do Tandes hoje de novo, eu já tinha ouvido, mas hoje eu fui ouvir de novo, hoje não, ontem, a da Sheila também, né? Então eu ouvi todas as mensagens que foram pregadas, até para não trazer algo repetido aqui para vocês. E aí hoje eu vou trazer essa perspectiva aqui, a questão Jesus ou riquezas, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação, uma questão de honra.
Então nós temos aí diante de nós sempre Jesus, as riquezas, os recursos, e nós vamos ver aqui a questão da honra nesse contexto aqui. E aí, quem era o jovem rico aqui? O jovem rico, ele era uma pessoa, o cara era top, o cara juntou várias riquezas, então isso significa que ele era um bom administrador dos seus recursos. O jovem rico, ele era um judeu, se ele fosse daqui, ele seria um brasiliense que morava no Lago Sul, então era um judeu de classe alta, morava ali na beira do lago. O cara era importante, muitos seguidores provavelmente ele teria hoje, porque o cara era top. E aí, na igreja então, as mulheres tudo ia querer casar com ele, porque o cara tinha dinheiro, o cara era top, obedecia todos os mandamentos. E ainda falou para Jesus, isso eu obedeço desde novinho, desde criança, então isso aí, não roubar, nunca roubei, tudo que eu tenho foi tudo conquistado, não adulterará. Jesus, eu não sei nem o que é isso, Jesus, eu sou puro, sou o cara da pureza, não furtará, furtar então. E aí o cara top dentro da igreja, então um judeu, um cristão, abençoado aí, e aí ele fala para Jesus, né, e ele era alguém que procurava viver de acordo com Deus. Jesus, eu vou adulterar para quê? Eu estou procurando alguém para fazer o RA. Nunca nem beijei na boca, estou guardado. Estou guardado aqui. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, né? Então estou guardado, estou aí. E aí o cara top, era um bom crente. E aí Jesus olhando para ele, Deus, parabéns para você, né? Isso diz muito ao seu respeito. O pastor falou para ele, né? As suas vindas na igreja têm dito muito ao seu respeito. O fato de você ter administrado bem os seus recursos diz muito ao seu respeito. Você entrega o dízimo direitinho, diz muito ao seu respeito. Está tudo certo. O dízimo eu não sei se ele entregava, né? Porque aí Jesus pegou e virou para ele: jovem, falta uma coisa só. Diante de tudo isso aí, está a nota 9. Falta uma coisa. Vai lá, pega tudo que você conquistou, vende e entrega o dinheiro lá. Você vai fazer uma oferta, porque o pastor vai viajar agora, e você vai bancar a viagem dele para a África e tudo mais. E ainda vai sobrar dinheiro para você ajudar os irmãos, comprar a cesta do Amores e tal. Vai sobrar muito dinheiro aí para você fazer as coisas. Então, contextualizando, seria mais ou menos essa a ideia aqui. Mas antes desse episódio, é interessante que Jesus estava fazendo o quê? Foi aquele episódio que as pessoas estavam levando as crianças para Jesus. Por isso que é interessante a gente sempre ler o contexto, né? O pessoal começou a levar, e os próprios discípulos de Jesus começaram a impedir as crianças. Jesus, para. Não impeça as crianças de vir até mim. Aí ele começa a pregar, ele fala, ninguém, para entrar no reino dos céus, tem que ser semelhante a essas crianças. Vocês precisam ser como crianças para entrar no reino dos céus. Aí Jesus, o texto que eu li, começa dizendo o seguinte: quando Jesus ia saindo dali, quando Jesus tinha acabado de falar sobre isso, o jovem correu, ajoelhou diante de Jesus e começa com um discurso de crente: bom mestre, o que eu faço então para ter a vida eterna? Ou seja, o cara sabia já que era um bom obediente dos mandamentos. E aí ele chega: o que eu faço para conquistar isso aí que o Senhor está dizendo? A eternidade, a salvação, eu quero isso também. E aí Jesus começa a falar que ele tem que obedecer os mandamentos e tal, e cumprir aquelas coisinhas ali. E ele então, você viu aí a história, ele se entristece porque Jesus pediu algo que demandava sacrifício, haveria um custo. A gente aprendeu, né, a questão da obediência imediata e com custo aqui, com o pessoal da Team Expansion, né, com acróstico rico, uma obediência radical, imediata e custosa, com custo. E aquele jovem não obedeceu, pelo contrário, ele ficou abatido, porque ia tocar no dinheiro dele, meu dinheiro não. E aí Jesus, então, falando do reino dos céus ali, ele começa a falar. Então um jovem corre ao encontro dele, se ajoelha ali. Como eu posso garantir, Jesus, a minha entrada então no reino dos céus? Como que eu posso fazer? Jesus fala, obedece. Jesus não está perguntando se ele obedece os mandamentos nesse texto aqui, porque às vezes a gente acha que Jesus está perguntando, mas Jesus está falando, olha, em outras palavras, eu sei que você
não rouba, não adultera. Eu sei que você é um bom cristão, mas falta só uma coisa, você está top até aqui, falta só uma coisa, eu vou te pedir hoje. E aí ele pede aquilo ali. Então ele corre ao encontro de Jesus, isso demonstra honra. É uma honra exterior. Ele corre para perto de Jesus, e não há nada de errado nisso, pelo contrário, nós devemos correr para Jesus, porque como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida? O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é para Jesus que nós devemos correr mesmo, e o jovem fez certo em correr, e se prostrou diante de Jesus, ele ajoelha, isso demonstra honra, você se ajoelhar diante de alguém, né, e demonstrar ali honra, isso é uma demonstração de honra, mas é uma honra externa, e não há problema nenhum nisso. Nós devemos. Eu li no livro hoje que os discípulos do pastor, quando o pastor chega, os caras ficam de pé, na sala que os caras chegam, fica de pé e fala Senhor com o pastor. Isso é uma demonstração de honra. Palavras demonstram honra. Atitudes demonstram honra, mas nós temos aprendido no livro que a gente está lendo, que a honra, embora nós externalizamos ela começa dentro do coração. Então é possível uma honra como o Tantso pregou aqui, uma honra artificial, uma honra que é da boca para fora. Como o profeta escreveu, né? Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Por que será que o profeta escreveu isso? Porque o povo, é fácil falar, mas a atitude do coração, hoje a gente estava vindo no coração, alguém pediu, no carro, e alguém pediu alguma coisa para a Paula, e a Paula fez o seguinte comentário. Não, eu tenho que fazer isso aqui, não sei o quê. E aí eu estou lendo o livro, né, estou crente, eu falei, Paula, honra essa pessoa. De qualquer jeito você vai ter que fazer, só faz. Você está fazendo, na verdade ela já estava fazendo. Ela já estava fazendo de maneira legal, assim, da maneira legal, com educação, com tararã. E aí ela externalizou isso. Eu falei, Paula, honra essa pessoa. E aí por quê? Porque eu me peguei fazendo isso essa semana. Está legal a leitura do livro. Hoje eu falei para a Paula, Paula, me honra. Né? E aí hoje ela já falou para mim, ela pediu fui brincar com ela na piscina que a gente estava, ela não gosta desse tipo de brincadeira, mas ainda estou amadurecendo. E aí eu peguei ela com aquele negócio de entrar na água e tal, eu peguei a água e joguei aonde? Nas costas, que é o mais legal, né? E aí ela virou para mim e falou, Felipe, me honra. Então há uma honra que pode ser da boca para fora. E aí o jovem faz essas duas coisas aqui. E o que essas duas atitudes têm em comum é que são atitudes externas. E nós devemos fazer esse tipo de coisa. E ainda que sejam demonstração de honra, né, se ajoelhar, correr para perto de Jesus, eu amo Jesus e tal, falar, cantar. Ainda que seja, sabemos que a honra começa no coração. E é possível fazer as coisas que denotam honra, que significam honra, sem a verdadeira honra. É possível você parecer que está honrando sem estar honrando. É possível você se submeter porque você tem que fazer, mas o seu coração está fazendo totalmente o contrário, e isso é desonra, porque a honra está dentro de nós, e é mais profundo do que simplesmente falar. Honrar a Deus é mais profundo do que levantar a mão e cantar. Honrar a Deus está ligado basicamente à obediência a Deus. E o jovem, né, Jesus antes, ele afirma, você conhece os mandamentos, e o jovem continua assim, eu tenho obedecido tudo, Jesus, eu tenho te honrado. E Jesus vira para o jovem, e o que ele faz? Ele amou o jovem, e com muito amor e carinho, ele falou, falta só uma coisa. Com muito amor e carinho, você está legal, mas você está infiel, seu Deus é o dinheiro. Com muito amor e carinho, eu quero te dizer que você é avarento. Com muito amor e carinho, eu quero te dizer que o seu Deus, você quer me seguir, mas o seu Deus é o dinheiro. Com muito amor e carinho, a sua segurança está nos seus bens, no seu recurso, no seu carro, no seu emprego, na sua casa que você mora, nas coisas que você construiu. E você não pode abrir mão disso.
Eu acho que quase Jesus fala, larga esse abestado, estou pedindo só para te testar. Gente, olha o que Deus fez com Abraão. Pediu o filho dele. E aí Abraão, o rico, vem, né, dessa decisão de Abraão, uma decisão imediata e com muito custo, sacrificar o seu único filho para Deus. E quando Abraão chega para sacrificar, você conhece a história, ele foi até o final. Eu fico imaginando Deus, ele vai conseguir. Eita, ele subiu o monte. Vou colocar mais uma fase aqui. Vai, menino, pergunta para o teu pai, cadê o sacrifício? E aí o Isaac pergunta, pai, cadê o sacrifício? E o pai, eita, como é que eu vou falar para esse menino aqui, cadê o sacrifício? E Deus lá, eita, será que ele vai até o final? Ele vai até o final. E quando ele chega no final, Deus fala, Abraão, você passou no teste. Não precisa você entregar mais o seu filho. E aí Deus proveu o cordeiro. E aí Abraão continua com seu filho, mas não só isso, o seu filho se torna aquele que vai trazer toda a descendência, o filho da promessa, e o Abraão recebe a promessa de ser o pai de muitas nações, e aquele que era um se tornou muitas nações. Então Deus faz algo extraordinário, e o jovem rico então tinha sua segurança aí, fazia tudo certinho, o cara tinha prestígio, o cara era top. Jesus disse, cara, tu é show, tu é fera. Mas falta só uma coisinha para melhorar. Tu está até lendo a Bíblia todo dia, tu está fazendo um jejum quarta-feira, quinta e sexta, e está indo além do da igreja, tu está fazendo outros. Vai lá, vende tudo que você tem, me entrega a sua vida financeira. Eu já tenho sua vida religiosa, digamos assim, só me entrega a sua vida financeira. E aí Jesus não fala só me entrega. Porque quando Jesus nos pede algo, porque Jesus nos pede algumas coisas, às vezes é muito sacrifício, às vezes nem é tanto. Às vezes Jesus pede coisa que está atrapalhando a nossa vida, mas a gente está doido, está tudo maluco. Por exemplo, uma pessoa que está se relacionando com uma pessoa do mundo, está apaixonado. Aí Jesus pede, me dá. Não, mas ele é legal. Um dia desse uma pessoa veio me falar, que eu fui perguntei, e aí, como é que está a questão dos relacionamentos e tal? Você já se apaixonou por alguém, por uma menina? Como é que é a tua vida? Não, eu comecei a gostar de uma menina lá no meu trabalho, mas não é crente não, mas ela é legal. E aí eu falei, tá bom. Aí, claro que eu falei, né? Do questão do jugo lá, a gente ministra, mas cabe à pessoa. Mas tem gente que é doido, gente. Jesus pede umas coisas que é para dar e a gente não dá. E tem outros que é bem sacrifício mesmo, que parece ser boa. Mas Jesus nos pede e nós precisamos entregar. E ele pediu aqui, no caso, a vida financeira do jovem. Né? Pediu um sacrifício da parte do jovem rico ali. E aqui, Jesus ainda oferece uma recompensa para ele. Que recompensa é essa? Uma recompensa eterna, mas os olhos do jovem estavam fixos nas coisas terrenas. Por isso que o texto da Bíblia vai dizer, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Jesus. O que aconteceu com Pedro? Pedro, quando Jesus chamou ele para fora do barco, ele começou a andar para as águas, ele estava olhando para Jesus. Mas quando Pedro parou de olhar para Jesus, o que aconteceu? Afundou. E é o que esse jovem aqui fez. Ele não olhou para Jesus, ele olhou para aquilo que Jesus pediu, para o sacrifício. E isso impediu ele de viver algo extraordinário, algo sobrenatural, algo que ele jamais poderia viver longe de Jesus, porque ele agora ia ser seguidor do Mestre. E aí Jesus oferece essa recompensa eterna em troca de uma honra que aquele jovem podia dar através dos seus bens, dos seus recursos. E com sua atitude o jovem diz, não, Jesus, eu até sou crente, mas meu dinheiro não. Esse negócio de dízimo aí, oferta, vou entregar o que sobra. Quem entrega dízimo, entrega o que sobra, sinceramente, gente.
pregando no encontro, eu falei, a gente não entrega dízimo não, a gente entrega é tudo para Deus. Não é 10% que é de Deus não, do nosso dinheiro. 100% do nosso dinheiro é de Deus. Aí a gente fica com um negocinho com 10%. 10%, o pastor não gasta direito, o pastor não sei o quê. Tem gente que fala, não é vocês não, mas tem gente que fala. E aí, a gente fica com essas atitudes. E aí o jovem disse, aí não dá não. Como que eu vou te entregar aquilo que me dá segurança? Vou vender tudo, porque Jesus pediu tudo. E com a atitude dele, ele disse isso. E daí, nós vemos o poder de Mamon na vida do jovem, e se cumpre o que está escrito. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará, ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ele decidiu servir as riquezas dele. Ele serviu as riquezas e ele perdeu a vida eterna ali, muito provavelmente. E baseado nessa história aqui, eu quero só citar para vocês duas atitudes que desonram e que nos impedem de receber uma recompensa de Deus em nossas vidas financeiras. E algumas recompensas que estão disponíveis para os que entregam tudo. Duas atitudes que nos impedem de receber a bênção na vida financeira mesmo. A primeira atitude é ficar desapontado quando Deus te pede algo. Poxa, demorei tanto para conseguir isso aqui, Deus vai e me pede agora. Minha primeira moto, gente, eu pensei que era o capeta que estava falando comigo, mas não era não, eu discerni que era Deus mesmo. E aí, a primeira moto, nem tinha terminado de pagar, aí foi na época que construiu aqui a igreja, aí eu senti no coração de dar a moto. Aí eu fiquei, nem terminei de pagar, não dá para dar não. Faltavam umas 3 parcelas, não dá para dar não. E doido para estar 24 parcelas, para eu poder dizer que faltava 2 anos, que não dava para dar uma coisa que não era minha ainda. Como é que eu vou te dar uma coisa? E aí foi passando e tal, aí apareceu gente com vontade de comprar minha moto. Falei, ai. Aí eu peguei, procurei o pastor, falei, pastor, eu queria dar na verdade não sei se eu queria, mas eu vou ofertar minha moto para construção e tal. E aí eu ofertei. E aí logo depois, né, bem depois mesmo, bem rapidinho, eu fiquei sem moto, curto período de tempo, e logo depois eu fui abençoado e já comprei uma moto, né, que era maior e tal, e Deus me abençoou, e praticamente eu não paguei, porque eu recebi uma bênção e tal que deu para eu, na verdade, aí eu já tinha começado a pagar um consórcio, mas Deus me honrou. E a gente tem aprendido com esse livro que à medida que com aquilo que a gente honra, a gente tem recebido honra. E aí eu estou associando as coisas que eu fui honrado. Hoje a gente já pregou sobre o RA lá no Pastor Salles, eu associei algumas coisas do nosso romance aprovado. Alguns frutos, algumas honras que algumas recompensas da honra de se dedicar a Deus em relação ao romance aprovado. E valeu a pena, e está valendo até hoje. Então, à primeira vista, a gente pode até, assim, agora ficar abatido porque Deus pediu algo. Deus não nos pede nada. Primeiro que nós não sejamos capazes de dar ou que não temos. E sempre que Deus nos pede algo, provavelmente Ele quer nos dar algo melhor. Quer trocar por algo melhor. Mas às vezes nem sempre para você vai parecer que foi melhor. E quando Deus nos pede um sacrifício, Ele está provando a nossa fé. Já falei de Abraão aqui. Deus nunca nos deixa de mãos vazias. Deus é fiel, Ele não fica devendo nada a ninguém. E existem muitas coisas que Deus nos dá justamente porque nós vamos fazer igual o jovem rico, porque vai virar o nosso Deus. Muitas vezes Deus não nos dá aquela pessoa que a gente está pedindo para casar, para entrar no RA, que aquilo vai virar nosso Deus, um emprego, porque vai tirar a gente do foco de Deus. Conheço pessoas que depois que começou a trabalhar naquilo que pedia para Deus, gente, esqueceu Deus, esqueceu que Deus existe. Agora o cara, a mulher, e é homem e mulher que eu conheço nessa situação. A bênção virou maldição. Por isso que muitas vezes Deus nos dá algo que a gente pede. E quando Deus pedir algo, não fica retendo não, seja imediato. Porque o desapontamento, ficar desapontado com aquilo que Deus te pede, ficar com raiva, por que é tanto dinheiro que a igreja pede? Gente, porque é com dinheiro que a igreja trabalha. É simples a lógica, é lógico.
Construir isso aqui paga, a luz paga. E onde está o dinheiro? Na minha e na sua mão. É a gente que paga mesmo. E aí tem que pagar, sem ficar triste. Simples assim, gente. Simples. Pessoas que são maduras. Eu não fico triste porque eu pago a conta de luz. Às vezes eu fico escandalizado com o preço, mas triste. Tem que pagar, senão vai cortar minha luz. Segunda atitude, que nos impede de receber a recompensa, entristecer-se com a possibilidade de entregar o que tem para Deus. O jovem, ele ficou abatido e triste. Para com isso, sai dessa. Tenhamos a mesma consciência de Jó e cantemos. Claro que eu não vou cantar, né? Deus me deu, estou cantando. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se eu tiver, Deus continua sendo Deus, se eu não tiver, continua. Se eu tiver, continua sendo Deus melhor. Assim, não Deus melhor, melhor a situação minha. E tudo bem. E aí, quais são as recompensas? Primeira, salvação. As recompensas daqueles que entregam tudo a Deus. Aquele jovem fazia quase tudo. Não é quase tudo que Deus quer de você. Ele quer tudo. Ele quer sua vida sentimental, Ele quer sua vida profissional, Ele quer sua vida financeira, Ele quer tudo. Seus relacionamentos na sua família, Ele quer seu coração. Tudo. Aquele jovem tinha quase tudo nas mãos de Deus, mas o dinheiro não. Quando eu falo dinheiro, os recursos, os seus bens valiam mais. Então, a recompensa daqueles que entregam tudo a Deus é salvação. Deus quer salvar a sua vida por completo, inclusive a sua vida financeira. As pessoas que eu conheço, dessa igreja, vocês sabem, a maioria de vocês sabe que eu sou o tesoureiro. Então, gente, é muito claro para mim, as pessoas que são fiéis com os dízimos e ofertas, são as pessoas que não têm tido, assim, não é que não falta, não sei nem se falta, eu não conheço ninguém que falta, mas são as pessoas mais prósperas que eu conheço, pessoas que dão, as pessoas que mais entregam aqui na igreja, são as pessoas mais prósperas que eu conheço. E aí, eu estou me espelhando nelas. Por exemplo, eu aprendi esse ano com o pastor Luiz Carlos. Eu falei, eu quero ser igual a ele, eu vou ficar tentando fazer igual a ele, né? A ofertar toda reunião que eu vou. Toda reunião. Se eu for em 17 PG, eu vou ofertar em 17 PG, em 17 cultos, em tudo. E Deus me honrou, e a gente está em setembro, e esse ano eu estou fiel. Agora, por causa de mim, não, eu estou vendo, eu falei para ele no aniversário dele que eu queria ser próspero igual ele, eu quero ser próspero, igual o pastor, igual o nosso pastor. A gente tem uma unção sobre a nossa vida e a gente precisa olhar para essas pessoas. E aí, Deus quer salvar a sua vida por completo. Isso inclui as suas finanças. Só Deus pode fazer o que é impossível. A gente viu no verso 27. Os apóstolos começam a perguntar, então como a gente pode ser salvo? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nada além de Jesus pode nos salvar. Por mais que o homem tente ser salvo, só Jesus pode salvar. Então a primeira recompensa é a salvação. O primeiro passo que a gente dá de fé, a gente é salvo. E aí, o apóstolo Pedro, os apóstolos aqui, né, eles falando, o apóstolo Pedro devia estar no meio, e ele sabia, porque Jesus falou, olha, aí o apóstolo diz, né, como é que ele falou, gente? Esqueci, mas eu vou lembrar. Ele disse o seguinte, vou continuar aqui, daqui a pouco eu lembro. Deixa eu ver, porque é importante eu dizer isso. Foi Pedro mesmo, verso 28. Então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para te seguir. E de fato, o apóstolo Pedro não fez igual o jovem, ele teve a mesma proposta. Estava pescando ele e André, seu trabalho. Jesus falou, vem e segue-me. A Bíblia diz, imediatamente ele deixou o seu emprego, deixou as redes e seguiu Jesus. Jesus não ofereceu um emprego, não ofereceu uma promoção, só falou, vem e segue-me. E quando Jesus chamava para seguir, vocês sabem as propostas, né? A raposa tem seus ninhos e tal, os pássaros têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas eu não tenho nem onde dormir, eu não tenho
E aí o apóstolo Pedro é esse que disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Quem entende quem é Jesus, não olha para o que tem, olha para Jesus. Segunda recompensa, uma garantia de recompensa terrena, aqui na terra. Jesus engloba todas as dimensões, a terrena e a espiritual. As promessas de Jesus é para a gente viver aqui e no céu. Há uma recompensa para vivermos aqui nessa terra. Jesus garantiu isso em sua palavra, e ele disse que vai fazer. Então não há por que a gente duvidar. Se Jesus disse que é, então é. Se ele disse que vai fazer, ele vai. Jesus é fiel. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Ele não é como um homem para que minta, ele é fiel. Ele vai cumprir cada uma das suas palavras. Então existe, para quem entrega para Deus, e eu estou falando aqui de riquezas, de recursos hoje, pode trazer para essa área, quem entrega a vida financeira nas mãos de Deus recebe uma recompensa terrena. Terceira recompensa aqui daqueles que entregam tudo a Deus, uma recompensa exponencial. Olha o que o texto diz, gente. 100 vezes mais. Promessa de Jesus, 100 vezes mais. Casas, irmãs, irmãos, porque ele diz, ninguém que entrega casa, irmãos, irmãs, mães, tudo para Deus, não receberá 100 vezes mais, ainda nessa era. Aí ele fala, ainda nessa era, ou seja, ainda na era terrena, ainda na vida terrena, 100 vezes mais casas. Aí o que ele termina dizendo? E com isso, perseguição. Ele bota para pensar. Você quer receber 100 vezes mais o que você tem? Mais perseguição? Aí a gente começa a pensar, é até bom ter casa e tal, um monte de casa alugada. Já pensou 100 casas alugadas? Aí vai ter perseguição? É a promessa de Jesus para nós. Nós somos chamados para a cruz. Chamado de Deus para nós, gente, é para ser próspero. Isso não quer dizer que você vai ser comido pelo leão, não. A gente não vai passar por isso, não, muito provavelmente. Não sei que por acidente e tal. Mas níveis de perseguição que a gente suporta é o que Deus vai nos dar. E como tudo no Evangelho, há um preço de seguir Jesus. Até porque o preço maior já foi pago na cruz. Então nós precisamos entender que as recompensas são salvação, garantia de recompensa terrena, uma recompensa exponencial, 100 vezes mais. Quando Deus te pedir algo, lembra de Abraão? A promessa se cumpriu. E qual era a promessa? Seus filhos serão incontáveis. Olha as estrelas dos céus, a areia do mar, a areia da praia. Conta, se é que você pode contar. Seus filhos serão tanto quanto. Aliás, será mais, e a promessa se cumpre em Abraão. A promessa de Deus se cumpriu. Então a promessa de Deus para mim e para você é o seguinte: aquele que perder a sua vida por minha causa, ganha-la. Quem perde a vida por causa do Evangelho, ganha a verdadeira vida. Essa é a proposta do Evangelho. Mas a vida que a gente olha, quando Jesus olha, a gente olha para as coisas terrenas. Mas o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano, que as coisas terrenas, elas são passageiras. Tudo que a gente vê, toca, eu, você, tudo passa. Tudo passa. Mas as palavras de Deus, elas não passam. Eu quero te perguntar, você já viu a palavra de Deus? Você vê ela escrita, mas você já viu a palavra de Deus? Quando você fala a palavra de Deus, a vida que Deus tem, quando fala a vida, não é essa vida que a gente tem aqui, é uma vida eterna, é algo que vai além do que a gente pode ver. E a palavra de Deus é o Verbo encarnado. Jesus é o Verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez presente entre nós. Então a palavra não é essas palavras escritas que a gente vê, mas é a palavra que está guardada, encravada em nosso coração, a palavra viva de Deus.
Porque a palavra de Deus nos nossos corações, ela pode ser apenas palavras escritas e lidas e fazer diferença nenhuma na nossa vida, se é que não faz. Porque eu não acredito que a palavra de Deus não faz diferença. No mínimo, uma cosquinha ela gera no ouvido de quem ouve. No mínimo. Nós que decidimos fazer ou não. Por isso, por último, nós temos a garantia de uma recompensa eterna. Nossos olhos devem ficar no que é eterno. E aí eu queria orar com vocês. Se o Ministério de Louvor quiser vir aqui, eu tinha pensado em uma música bem antiga para a gente cantar, mas precisa cantar não. Canta que Deus colocar no coração de vocês. Tá bom? Gente, nós precisamos aprender. Sim. A gente não lembra o que o Tantes pregou semana retrasada, tão pouco que a pastora pregou semana passada, e talvez tão pouco que foi pregado no PG ontem, antes de ontem. E a gente esquece mesmo. Não tem problema, mas a palavra de Deus ela vai ficando guardada no nosso coração. E como pode o jovem manter pura a sua conduta? Quando diz pura a sua conduta, pureza, uma pessoa que é pura é uma pessoa íntegra, por inteiro, a conduta íntegra, inteira. Isso engloba todas as áreas da nossa vida. E nós honramos a Deus, então, como? Obedecendo os seus mandamentos, entregando tudo em suas mãos. Desde que eu entrei na Igreja de Cristo Dogmas, eu aprendi a entregar meu dízimo, devolver, né? Devolver o que é de Deus, mas consagrar tudo que eu tenho. E aí, como o Felipe disse aqui hoje, a conta nunca bate, nunca vai bater. Nunca vai bater, Felipe. Nunca vai bater na vida de quem é fiel. Não que não vai faltar, como você disse aqui hoje, parecia que ia faltar. Mas quando parece que vai faltar, Deus, Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Jeová, Ele é o Deus que provê, o Deus da provisão. Deus não nos dará tudo que Ele tem para nos dar, até que nós entreguemos para Ele tudo que nós temos. É impossível ter tudo, e todo mundo quer tudo de Deus. Todo mundo, ai Deus, eu quero tudo do Senhor, eu quero ser completamente cheio do Senhor. Cheio de gavetinha, cheio de compartimentozinho. Essa parte aqui não cabe o Senhor não, porque essa parte aqui eu não te entrego. Tudo do Senhor eu quero na minha vida, eu quero ser cheio, até transbordar. Deus, enche-me até transbordar, mas essa pessoa que eu estou apaixonada ainda não. O dízimo ainda não, porque não sobra. As finanças ainda não, porque eu tenho que pagar meu curso, eu tenho que pagar não sei o quê. Quando há um entendimento do lugar de Deus no seu coração, não tem lugar para outra coisa. Tudo é coisa. A Paula para mim é coisa diante de Deus. Aliás, a Paula para mim não é nada diante de Deus. O Pedro para mim não é nada diante de Deus. Ou pelo menos não tem que ser. Porque às vezes parece que eles são algo. E aí eu preciso voltar para Deus e falar: Deus, a Paula está tomando o seu lugar no meu coração, o Pedro está, o meu dinheiro está, a preocupação com as contas que tem que pagar, o desespero. Gente, sai dessa. Quando eu falo gente, sai dessa, eu estou falando para mim sair dessa também. Eu queria te convidar a ficar de pé hoje. E hoje nós vamos fazer algo, antes de encerrar aqui, eu quero te dar uma oportunidade, que Deus colocou no meu coração, não foi agora não, foi quando eu estava fazendo a mensagem. A gente já vai fazer agora, aliás, e a gente vai orar. Eu conheço uma pessoa que, a você olhar externamente, se você olhar com os olhos carnais, tanto, se for sair, não sai não, tá? Porque é de você que eu vou falar. Não é uma pessoa que, Tanto é uma das pessoas mais prósperas que eu conheço da igreja. Ele é uma dessas pessoas mais prósperas que eu conheço da Igreja de Cristo Dogmas. Tanto, vou ter que falar, Tantos. Então nem isso tu não autoriza. Mas eu fui discipulador do Tantos.
Tantos foi convidado uma vez a trabalhar na igreja. E aí já eu nunca vi ninguém fazer isso. Um jovem mancebo, como diz as escrituras antigas. Aí ele chegou e estava trabalhando, era um bom salário. Acho que era uns R$2.000 na época. E aí ele fez um propósito com Deus. E aí o menino deu tudo para Deus durante 3 meses. Todo o salário. Aí, gente, no 4º mês o Tantos foi mandado embora. Acho que nunca recebeu da igreja. Quando eu vi seu vídeo, Tantos, eu postei, vocês viram que eu postei. Além da leitura do livro, da cultura da honra, é o que eu acredito. E a sua escola de inglês e tal, você sempre falou, e você falou lá no seu vídeo, essa é a sua visão. Não vou te dizer que vai acontecer, nem que não. Até porque eu não tenho isso no meu coração, mas você é uma das pessoas mais prósperas que eu conheço. Eu queria encerrar essa mensagem hoje com algo prático. Nós temos a oportunidade hoje de abençoar alguém que é próspero e plantar uma semente. Não sei nem se o Tantos concorda com isso, e se não concordar, ele faz o que ele quiser depois, dá para a igreja. Mas o Tantos vai viajar para São Paulo e nós estamos tentando comprar a passagem dele. E a gente fica com aquele negócio de preço. Gente, a passagem está R$1.700. Às vezes R$1.500, às vezes R$2.000. E nós vamos levantar hoje aqui uma oferta. E eu, claro que eu vou participar disso, como o pastor Luiz Carlos faz, eu também quero participar. E 10% do valor da oferta eu vou dar. Então falta só 90%. E aí, não sei se vai estar 1.500, 2.000. Tomara que esteja só 1.000. Ou só 500. Mas eu quero honrar a vida do Tantos de maneira com atitude. E a gente precisa fazer essas coisas. Porque você vai plantar numa terra fértil. O Tantos é uma das pessoas mais prósperas que eu conheço, embora ele seja uma das pessoas talvez com menos dinheiro que eu conheço também. Mas prosperidade não está ligada à quantidade que a gente tem, está ligada à atitude do nosso coração. Nunca deixou de ser fiel. Eu preciso falar. Se o Tantos ficar 3 meses sem entregar o dízimo, quando ele for entregar, ele vai entregar os 3 meses retroativos. Esse é o Tantos. Essa é a pessoa que a gente vai honrar hoje. E eu queria que a gente vai deixar o Pix projetado aqui até a hora que você for embora. Ah, não tem o cartão de crédito. Ah, não tem. Depois eu vou dar a oferta quando eu receber, porque está no final do mês, tem a conferência, tem não sei o quê. Mas não fique fora disso não, você vai plantar e você vai colher. Essa é a palavra que eu quero declarar sobre a sua vida. E a gente vai honrar o Tantos hoje, o Tantos e a Gabi, porque eles vão para São Paulo. Para onde? Para a conferência de jovens. Todas as vezes que eu fui em São Paulo, eu recebi algo e trouxe de lá. E a gente tem um privilégio. E que Deus, se você tem mais que eu, dê mais. Fala, Felipe, eu quero abençoar a vida do Tantos e a sua. Não precisa dar os 10% não, que eu vou pagar é tudo, tá bom? Vamos orar. Vamos orar. Essa não é para ter uma cultura, então vamos fazer na prática. Ah, tem uns de vocês que vai falar, o Tantos, vou pagar a viagem do Tantos para ir lá para São Paulo. Pensa como você quiser. Eu vou ajudar. Porque eu tenho falado que eu sou rico sem ser. Um dia eu vou falar sendo. E Deus não tem me devido nada. E eu tenho um privilégio. É um privilégio. Eu não mereço, tá, Tantos? Não mereço. E aí depois, se você não quiser, se você se sentiu constrangido, o pastor Luiz Carlos vai viajar, entrega para ele, que aí é bênção na vida dele, tá bom? Ah, inclusive o pastor Luiz Carlos vai viajar. Abençoe a vida dele, plante semente. Plante semente, ainda que seja R$10, 5, 100, 200, não sei. Deus colocar no seu coração. E não só isso, para não ficar só nessas coisinhas aqui, porque isso é pequeno. Você que está sendo infiel com seu dinheiro, na administração dos seus recursos, gastando além do que ganha e tal. Ore a Deus, fala, Deus, me perdoe, meu Deus é o dinheiro. Seja claro com Deus. Deus, eu sou compulsivo para comprar, eu fico com preconceito, com negócio de dízimo, de oferta. Só quem perde é você.
Seu dinheiro, se eu te contar um segredo, não aumenta nem diminui na renda de ninguém que trabalha na igreja ou do pastor. Só faz diferença na sua vida o que você dá, tá bom? Só na sua, só no seu coração, porque dar é melhor que receber. Essa é a mensagem. Pai, nós te louvamos. Ore a Deus aí, inclusive, quanto você vai dar para o Tâncio viajar. Nós vamos abençoar a vida do Tâncio e vamos encerrar com algo prático e profético. E ano que vem vai uma galera para a rede, para a Inspire, para a Eleve. Eu quero profetizar isso essa noite. Pai, nós dizemos com nossos lábios que o Senhor é tudo que nós temos, mas o nosso coração muitas vezes está longe do Senhor. Nós te honramos, Senhor Deus, com as nossas palavras, até com atitudes às vezes, mas o nosso coração, Senhor Deus, se encontra muitas vezes longe do Senhor. Por isso, Senhor Deus, essa noite eu quero orar ao Senhor pedindo: perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado de avareza. Perdoa, Senhor Deus, a nossa mesquinhez. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas no que diz respeito à administração dos recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque tudo que temos vem do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor Deus a tua bênção sobre essa juventude, sobre uma geração, Senhor Deus, que vai se levantar nessa igreja e declarar, Senhor Deus, a tua prosperidade sobre a vida da tua igreja. Eu declaro, Senhor Deus, que chaves serão giradas aqui essa noite, que essas sementes que serão plantadas aqui hoje na vida do Tâncio, elas dirão algo no mundo do Espírito, Senhor Deus, e isso redundará em bênção na vida dos jovens. Deus, nós veremos jovens sendo enviados, Senhor Deus, indo visitar outras nações, viajando, empresários surgindo, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, nós cremos no teu sobrenatural e por isso nós queremos honrar aqui hoje a liderança, Senhor Deus, da DOC. Nós queremos honrar com uma oferta, Senhor Deus, de sacrifício, e queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor: dai-nos prosperidade, coloque em nossas mãos recursos, sim, mas que esses recursos sejam para a proclamação do teu reino, para o crescimento do teu reino. Deus, dá-nos a capacidade, Senhor Deus, de discernir a palavra do Senhor e te entregar o nosso coração, Senhor. Queremos te dar hoje o nosso coração, como está escrito, Senhor Deus, troca o nosso coração de pedra e dai-nos hoje um coração novo, um coração igual ao teu, um coração, Senhor Deus, de carne, um coração quebrantado diante do Senhor. Arranca de nós toda desonra, não só na área financeira, mas em relação à nossa liderança, em relação ao nosso próximo, em relação àqueles que estão sob a nossa liderança. Deus, e restaura uma cultura de honra na Igreja de Cristo Docmus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Glória a Deus.